Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui com mais um Giro da Semana JF. É um espaço que acabamos de criar para falar um pouquinho sobre Juiz de Fora, sobre Brasil e sobre o mundo, né? Todo domingo às 18 horas, quando a gente está se preparando para uma nova semana, né? Uma nova jornada, nós teremos esse espaço aqui para falar de 20 a 30 minutos sobre temas importantes, né? Na live de hoje, e aí para vocês entenderem cada vez mais qual que é o objetivo desse nosso espaço, eu vou falar um pouquinho sobre a função dos parlamentares em relação ao orçamento, por exemplo. Vou falar um pouco sobre saúde, um pouco sobre a educação, a diferença das horas de aula que as crianças geralmente ficam em colégios particulares, em colégios públicos. Quero falar um pouco sobre meio ambiente, porque essa semana foi emblemática para o meio ambiente. E falar um pouquinho também sobre política, né? Estou vendo aqui a Carol, Laís, Marcos Goulart, Zé Maria, todos amigos muito queridos que já entraram. Como é que está a conexão e o som aí para vocês, meus amigos? Queria saber se está tudo joinha, né? Para a gente começar e falar sobre esses temas aqui que são muito, muito relevantes. Tá bom o som, Laís? Laís que via Tânia também, tá todo mundo entrando aqui aos pouquinhos, né? Bem, vamos lá, começando a tratar vou falar de reforma tributária, gente. Eu achei que isso seria muito difícil de ocorrer, mas a reforma tributária entrou em pauta de novo no Congresso Nacional. E esse é um tema que eu preciso falar, porque é um tema muito interessante, né? Vou esperar só mais um pouquinho aí para o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou organizando aqui os meus assuntos, né? Vou falar de sustentabilidade, que é um tema que sempre me é caro, tá? Bem, gente, vamos começar, né? Falando um pouquinho sobre o giro da semana. Nessa semana, a gente teve no dia... Eu agora me esqueci, salvo engano, foi dia 17... o dia de proteção das florestas, né? Ou foi dia 15, não estou me recordando agora. E esse tema está na pauta do município, na pauta do estado, na pauta do Brasil, porque essa polarização, mais uma vez, a polarização que tanto nos atrasa, tem levado as pessoas a acharem que ou você é a favor do meio ambiente ou você é contra o meio ambiente. E é interessante, assim, interessante não, né? Isso é horrível. Mas o que é interessante é que nessa semana, dia 14, vocês sabem que o giro pela semana ele não segue dia a dia, né? No dia 14, o Instituto Brasil que Queremos e um outro instituto cujo nome aqui eu não me recordo, mas depois coloco para vocês, fizeram um encontro com economistas de vários partidos, de várias linhas ideológicas, e lançaram um manifesto chamado Convergência pelo Brasil. Esse manifesto todo mundo pode digitar no Google e procurar Convergência para o Brasil. Estão lá ministros que foram da Dilma, ministros que foram do Temer, ministros que foram do Collor, a Zélia está lá, e todos em uníssono, porque isso é um consenso que tem se estabelecido em nível mundial, disseram que uma das formas da recuperação econômica passa pela regeneração ambiental, passa pelo reflorestamento. E, assim, uma questão óbvia que isso traz, né? A própria necessidade da gente recuperar o meio ambiente gera alguma participação da iniciativa privada, da atividade econômica.
Então, eles falaram de baixo carbono, eles falaram de fontes limpas de energia, falaram disso tudo que se transformou, ao mesmo tempo, em uma preocupação sanitária e numa preocupação ambiental. Isso pode parecer distante da realidade das pessoas, mas não é. O Fernando Gabeira, que é um quadro histórico do movimento ambientalista nacional e um conterrâneo nosso de Juiz de Fora, ele tem escrito e tem dito nos jornais, nos programas de que ele participa, que nós precisamos buscar a tal segurança biológica. E é interessante, eu li essa semana, li tanto esse manifesto, quanto li alguns artigos do Fernando Gabeira, em que ele fala que a segurança biológica é uma pauta que ficou esquecida, porque geralmente a classe média tem segurança biológica e, por exemplo, saneamento, como coleta de esgoto, não dá voto. Só que mata. Ele coloca alguns exemplos, né? O Gabeira é um escritor genial, mas de alguns exemplos que aconteceram no Brasil, de penitenciárias ou até de regiões muito pobres, em que a falta do tratamento de água e a falta de coleta de esgoto levaram à difusão de doenças. E o caso da Covid mostra um pouco isso, né? Existem N teorias, mas vamos acreditar que realmente foi um problema sanitário de um país que tem problemas com isso, que é a China, e esse vírus se disseminou a partir de uma não preocupação global com questões micro, literalmente, com questões que não enxergamos. O Gabeira também, nesses artigos que eu li, eu vou trazer para vocês, ele fala muito que a questão da radiação que afetou Chernobyl e também o Césio lá em Goiânia, né? São coisas invisíveis e muitas vezes a gente não quer reconhecer a gravidade de coisas que são invisíveis. Então, a minha primeira reflexão aqui é que a gente precisa tratar de segurança biológica e a gente precisa colocar essas pautas na ordem do dia. Tratamento de água e tratamento de esgoto é uma questão de preservação da vida na terra, preservação da vida nas cidades. Conectado a isso, eu vou dizer para vocês um pouquinho sobre como a política vai mal nesse ponto, né? Jornais da cidade de Juiz de Fora, e isso não é diferente em outras áreas do país, colocaram essa semana, na outra semana também, tem muito político colocando isso nos seus perfis, que eles conseguiram emendas parlamentares para tratamento de Covid, destinando verbas para hospitais, etc, etc. Assim, vamos antes de qualquer coisa dizer que não é o político que consegue a verba, que consegue a dotação orçamentária. Na verdade, somos nós, cidadãos, pelo pagamento dos tributos, que geramos essas receitas e uma partezinha do orçamento, por uma previsão hoje na Constituição, em relação a questões de saúde, sobretudo, tem o que é chamado na doutrina, e aí até para explicar para vocês, a professora Adriana Lunardi, não sei se ela está aqui, mas depois eu vou colocar essa live para ela. Ela me pediu para explicar esse assunto, então é uma homenagem a essa minha querida amiga. O orçamento ele tem uma pequena previsão de que parte das verbas destinadas pelos parlamentares para algumas áreas de saúde, vi aqui o meu amigo Johnny, a Silvia, o Dilermando entrando, estou muito feliz aí com esse público qualificado, tá, meus amigos? Mas voltando, partezinha desse orçamento tem uma execução obrigatória, ou seja, o parlamentar destina para determinado hospital ou para determinado programa de saúde e o executivo não pode deixar
de executar essa verba orçamentária. Executar quer dizer o quê? Destinar essa verba orçamentária. Isso veio, meus amigos, a ideia desse orçamento impositivo veio, meus amigos e minhas amigas, pessoas que eu muito admiro e pessoas que eu também não conheço, porque, na verdade, os parlamentares ficavam nas mãos do executivo e o executivo dava a dotação orçamentária para quem dava o apoio aos parlamentares. Então, foi uma forma que o Brasil criou para que houvesse a proteção dos parlamentares contra o abuso do poder executivo. Mas vejam, isso é verba nossa. O parlamentar que destina verba para determinado programa ou determinado hospital, ele só está simplesmente exercendo a sua função parlamentar. E digo mais, como aqui a gente é um ambiente que fala sério, né? Além de Giro da Semana, podia ser Fala Sério esse programa. Partidos de espectros ideológicos muito diferentes, como o Novo de um lado e o PSOL de outro, fazem do uso da destinação dessas verbas algo mais racional e participativo. Esses partidos colocam, através de suas representações parlamentares, critérios objetivos para destinação. E aí, não há um uso político como outros parlamentares fazem, e para dizer ainda mais num momento desse, destinei dezenas de milhões de reais para a Zona da Mata, para o município tal, para Juiz de Fora, para Minas. Isso é balela, isso é balela. Na verdade, são verbas nossas, repito, que estão sendo destinadas por conta de uma previsão constitucional. Então, minha homenagem aqui à professora Adriana Lunardi, que me pediu isso, e estou esclarecendo o que seria o orçamento impositivo e estas tais verbas parlamentares. Conectado também a isso, relacionado a isso, o que a gente precisa discutir é sobre saúde no Brasil. A maior parte do orçamento de Juiz de Fora, por exemplo, é destinado à saúde. Mas a gente tem problemas, como o horário de atendimento nos postos de saúde, que não é tão estendido. Nós não temos um tratamento específico ou ainda bem consolidado para tratamento de doentes com saúde mental. E uma série de outras questões. A gente tem um problema do hospital regional, a gente tem um problema que a nossa medicina, a medicina pública, ela tem se baseado mais numa medicina curativa do que preventiva. E aí, veja, saneamento é um tema que tem conexão direta com isso. Cada real gasto de saneamento resulta em R$4 a menos de gasto com saúde. E municípios como Juiz de Fora, que sequer tem uma secretaria do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, estão na contramão dessa ideia de uma busca de uma segurança biológica e numa busca de melhoria da educação. Então, a força política que muitas pessoas agora falam, que estão exercendo, estão preocupados com a Covid, essa força política que um parlamentar tem no Senado, na Câmara e na Assembleia Legislativa, deveria ser utilizada para cobrar politicamente nos seus domicílios eleitorais, como o caso de Juiz de Fora ou qualquer outra cidade, a criação de uma Secretaria do Meio Ambiente. É interessante a gente ver quem protestou isso, para ver realmente quem se importa com essas questões de saúde. E o Fernando Gabeira, que eu coloquei nessa série de artigos, tem tratado dessas questões e tem que virar uma nova política pública. Tanto a gente procurar a questão da... Falou tudo. Obrigado, meu amigo. Meu amigo Eduardo Mariza aqui, eu acho, ou Daniel Ribas, não sei quem é ele. Me fala aí quem que é a escola de mergulho. Mas o que eu estava dizendo é que a gente tem que exercer essa força política para esse tipo de atuação. Não ficar passando a imagem de que está ajudando o povo com uma dotação de uma verba orçamentária que vem, na verdade, de verbas que já estão carimbadas.
Ainda no giro pela semana, eu quero mais uma vez, é o Ribas, obrigado Ribas, eu sempre esqueço que escola de mergulho é você. Ainda para falar um pouquinho dessa semana, uma outra questão que tem me preocupado e eu tenho colocado nas últimas manifestações públicas que eu tenho feito, é sobre a educação. E eu tive um debate muito interessante essa semana sobre a TV Câmara. TV Câmara de Juiz de Fora, mas também falamos da TV Câmara e da TV Senado e da TV Assembleia. Meu querido amigo Walter Lobato, também é uma honra tê-lo aqui, esse grande nome do direito tributário mineiro, né? Uma pessoa de quem eu gosto muito, com um trabalho social excelente e acadêmico. Mas o que eu dizia, a questão da educação veio à tona, ou tem sido colocado à tona quando a gente discute a TV Câmara, porque seria uma forma de as crianças que ainda estão em casa, sem aulas, as crianças da rede pública estadual e municipal, terem algum tipo de informação por TVs oficiais, como é o caso da TV Câmara em Juiz de Fora e da Assembleia Legislativa, da TV Senado e da TV Câmara. Mas veja, a programação da TV Câmara de Juiz de Fora é só para colocar questões de plenário. E claro, a Câmara devolve algum dinheiro sempre para o município. É bom que a Câmara não gaste tudo, mas talvez a gente precisasse ter uma estrutura que não tem hoje, se a verba tivesse sido utilizada bem no passado, para se aproveitar desse tipo de questão, desse tipo de estrutura para dar as aulas, né? É claro, eu tenho conversado com muitos amigos e amigas que têm crianças, filhos e filhas na escola, não está sendo fácil para ninguém. Mas o problema é que a gente não tem uma política pública com quase 6 meses de pandemia quanto a isso, na rede estadual e municipal. A gente não tem estrutura para realmente transmitir isso para uma TV Câmara, por exemplo, em Juiz de Fora, e esse debate vai ficar ao largo. E mais uma vez, conectando com a ideia de segurança biológica, as questões de pandemia vão ser uma tônica no mundo agora hoje em dia, segundo vários estudos científicos. Então isso tem que virar uma política pública mesmo, né, Laís? Educação básica tem que ser uma política pública sempre e mais e mais. E dois dados para vocês que eu achei aterradores, não sei se todo mundo sabe. A média de horas de ensino e na escola de uma criança no Brasil, seja na rede particular, seja na rede pública, é ridícula, é pífia. Na rede particular, 4 horas, na rede pública, 3 horas. 3 horas. 3 horas ou 4 horas. E, de qualquer forma, esse desnível entre a rede pública e municipal já mostra que as crianças que estão na rede pública, principalmente numa época de formação das crianças, a gente não precisa conhecer muito de teoria da educação, né? Piaget e tantos outros teóricos que vieram depois, e em contraposição a ele também, né? Mas a gente percebe que não há uma política pública clara para a melhoria do ensino. E o que falta, sempre falta, e isso conecta também com a questão da segurança, olha, o meu amigo Vandenberg Medeiros, companheiro lá nosso, falou que seria necessário a TV Câmara disponibilizar aulas de reforço para os alunos de ensino básico e também preparatório para concurso. Concordo, o Vandenberg. E eu tenho um amigo que é vereador ele é vereador em Nova Lima, amigo meu de vida, amigo de juventude. Ele conseguiu que a TV Câmara lá do município colocasse na programação, por exemplo, uma preparação para os servidores. Então tinham aulas da Escola do Legislativo pela TV Câmara daquele local. E a gente pode ter também isso pela TV Câmara. A gente precisa ter uma TV Juiz de Fora, que seja uma TV com uma programação educativa, colocando gente competente para gerir isso,
para que a gente transforme um canal oficial da Câmara e da Prefeitura não para divulgar os atos propriamente legislativos e executivos. Claro que tem, né? Isso tem até a ver com dever de impessoalidade e a prestação de contas, mas a gente criar uma estrutura para isso, né? Muito interessante, Vanderberg, essa sua ideia muito boa e está aqui anotada, né? Mas eu dizia que a questão da educação, o fato da gente ter crianças estudando só meio período e na escola pública estudando um pouquinho menos, mostra como vai ser difícil inserir essas nossas crianças num mundo cada vez mais competitivo e num mundo que cada vez mais coloca desafios para nós. Gente, eu peço mil desculpas, mas não consigo ler tudo que está aqui, porque o meu celular é uma tela muito pequena e a idade da minha vista está chegando. Então, para eu terminar, né, já falamos de saúde, educação, segurança biológica, saneamento. Eu quero tratar de duas últimas questões, tá? 3, desculpa, que são rapidinhas, seria tipo pinga-fogo, né? A primeira questão é referente à reforma tributária. A reforma tributária entrou na pauta do Congresso Nacional novamente e agora veio uma proposta de reforma tributária do governo federal. E parece que é um acordo sendo costurado entre Maia, Alcolumbre, leia Senado e Câmara, e o Guedes, que é o ministro da Economia, para que haja essa reforma tributária. Mas vejam, eu ainda não tive acesso ao texto, né? Vou fazer uma live terça-feira que eu vou colocar aqui para vocês e lá eu vou tratar mais claro disso, mas só quero dizer que essa reforma tributária tem vários problemas. Primeiro problema, ela só cuida de tributos federais. Segundo problema, ela está impondo uma tal contribuição ou imposto sobre pagamentos, sobre transações, que na verdade recupera a CPMF, que é um tributo muito criticado, tá? Até que nós tributaristas entendemos que esse é um tipo de tributo que serve para coibir um pouco a sonegação, mas ao mesmo tempo ele abre um caminho, porque pessoas vão começar a usar de novo dinheiro vivo e não as transações bancárias para tentar sair da CPMF. E veja, além de você ter sonegação com isso, você colocar de novo dinheiro vivo no mercado é algo que afeta a própria segurança biológica. Veja como tudo hoje está ligado à sustentabilidade. Isso não é um papo de eco chato, isso não é um papo de quem está criticando o desenvolvimento econômico, mas é justamente um papo de quem quer que haja real desenvolvimento econômico com qualidade de vida. É muito importante a gente sempre lembrar, numa semana tão importante como essa, das ideias de Gabeira, Sirquis e do próprio Convergência para o Brasil, que a gente tem Gustavo Loyola, Arminio Fraga, Levi, uma série de ex-ministros, Rubens Recupero da Economia e da Fazenda, falando sobre isso. Então esse é o meu primeiro ponto. Eu vou fazer uma live terça-feira pelo Granjur, né? A empresa júnior do meu querido Gambler, né? Onde fiz meu ensino primário e secundário, não a graduação que foi na Federal, e vou tratar um pouquinho mais de reforma tributária, mas fiquem atentos a isso. A reforma só cuida da tributação federal, impõe um novo tributo sobre movimentação financeira, que pode trazer sonegação por um lado e pode atrapalhar a questão da segurança biológica. Seja bem-vindo, Vitor e Emerson aqui. Segundo assunto desses 3 últimos aí, quero falar um pouquinho sobre política, propriamente dito. Então, quero primeiro usar esse espaço para saudar o meu amigo Marco Lage, que foi diretor da Fiat Brasil por muito tempo, que vai ser candidato a prefeito em Itabira, pelo PSB. Então, ele é uma pessoa que tem uma preocupação com o desenvolvimento sustentável, uma pessoa com quem eu já tive diálogo sobre isso,
tinha um trabalho social a seu cargo lá na Fiat Betim, e ele vem para a política como uma pessoa de bem, e eu quero saudar isso. Eu fiquei muito interessado e muito feliz. Falar um pouquinho da política de Juiz de Fora. Essa semana os jornais da cidade fizeram menção, todo mundo que está aqui sabe, e eu posso fazer menção a isso, está dentro da legislação eleitoral, que eu sou pré-candidato a prefeito pelo PV. E a Tribuna de Minas deu destaque a isso, 2 dias da semana. Tivemos uma participação no programa do Carlos Roberto Desidério, que foi muito bom ontem. E quero reafirmar que esse é um desejo, claro que ele é pessoal também, mas é sobretudo do desejo de um grupo. A gente está falando aqui, Vandenberg, que apareceu aí, Emerson, Zé Maria, Laís, Daniel Ribas e outros amigos têm esse desejo como grupo, e até amigos que não estão vinculados a partido, como o amigo de Lermando, que está aqui. É um desejo que representa uma necessidade, uma busca de um projeto alternativo que fuja da polarização, que fuja de caciques partidários, que fuja de deputados, senadores que só querem, na verdade, usar da cidade como um trampolim para 2022, para seus projetos pessoais. É um projeto de quem ama Juiz de Fora, é um projeto de quem quer o bem de Juiz de Fora. E é de um grupo que discute há muito tempo um projeto de sustentabilidade, um grupo em que eu sou um dos membros e que eles me deram a honra de colocar ou de incentivar que o meu nome fosse colocado à disposição. Na verdade, foi quase uma imposição. Eles sabem muito disso, né? Claro que eu aceitei, relutei um pouco, mas quero reafirmar que sou pré-candidato a prefeito pelo PV e temos um projeto para a cidade. E o último assunto para eu terminar essa live, que eu acho que ela está dando meia hora agora, então eu vou quase cumprir, é numa semana em que a gente teve temas muito importantes para sustentabilidade ambiental, né, o Convergência Brasil, datas significativas, dar a minha solidariedade aqui a Lúbia Vinhas, né, que na verdade foi, de certa forma, destituída do cargo que tinha e que estava sendo um cargo importante para verificar o desmatamento no Brasil pelo INPE. Colocar aqui um pouco da minha solidariedade. Ô Bertes, tudo bem? Legal. Olha, mais gente aqui, QG Engenharias. Está muito legal aqui a participação de todo mundo. E eu nem tenho feito tanta publicidade ainda desse giro da semana. Mas vamos lá, colocar minha solidariedade a ela, porque independente da forma como essa exoneração foi feita, ela era um quadro técnico interessante que estava mostrando como o desmatamento no Brasil aumenta. E eu vou reiterar, isso vai virar um mantra, ou está virando um mantra na minha vida, graças a pessoas como o professor Wilson Acácio, que é talvez o maior ambientalista de Juiz de Fora. Ô Bira, tudo bem? Boa noite. Sustentabilidade não é papo, não é uma pauta só de classe média, de quem é descolado. Isso é a pauta do mundo. O mundo só vai se restabelecer economicamente com a regeneração ambiental. O Sebastião Salgado, que é um premiado fotógrafo, há cerca de 3 meses, colocou que cada hectare, ou cada quilômetro quadrado, agora eu não lembro, de mata atlântica, ou mata amazônica, né, que tem que ser recuperado, custa quase $20 mil. Então, quando a gente desmata, quando a gente acaba com as coisas, na verdade, se a gente for recuperar e a gente existe legislação que determina isso, a gente está colocando dinheiro pelo ralo e perdendo algumas coisas, alguns princípios, né, que a fauna e a flora nos trazem, né, a flora principalmente, mas até a fauna, né, alguns benefícios que a gente ainda não se aproveitou. Então a gente tem que lutar
pelo desenvolvimento sustentável, sem polarização, mais uma vez, sem ideologização sobre isso, porque Convergência Brasil está falando em baixo carbono, cidades sustentáveis, transporte público vai ter que ser reinventado, a gente vai ter que mudar o modal urbano, e as pessoas parecem que não estão se percebendo disso e estão colocando na pauta da discussão de Juiz de Fora e de outras cidades temas que são do século XIX. E a gente talvez já tenha acabado o século XXI. Talvez a gente já esteja mais para o século XXII após essa pandemia do que propriamente para o século XXI. Quero agradecer muito a participação de todos, dizer que semana que vem estarei aqui no mesmo horário, no mesmo dia, com o Giro da Semana número 3. Quero convidá-los para uma live que farei sobre reforma tributária por esse perfil, no Grand Jour, na terça-feira, às 17 horas, e também terei uma live com o Instituto de Estudos Tributários do Rio Grande do Sul, com nomes como Gustavo Brigagão, presidente da Associação Brasileira de Direito Financeiro, enfim, o Walter Lobato, que é presidente da Abradt, sobre tributação em tempos de pandemia, na terça-feira, na quinta-feira, dia 22. E devo ter ainda mais 2 lives, uma sobre saúde e uma sobre comunicação, essa semana que eu vou comunicar a todos. Um beijo no coração de todos, uma excelente semana, que todos se sintam protegidos contra a Covid, contra os males que nos afligem. Vai passar, mas a gente precisa trabalhar duro para isso. Muito obrigado mesmo.